Deus digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Que Ele seja o centro da sua adoração nessa noite. Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Nós não temos palavras, Deus, para Te agradecer, para expressar, Pai, a nossa gratidão pelo Senhor. Nós Te adoramos e Te adoramos. Saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus. Nós nunca saberemos, Jesus. Pecados
és maravilhoso, Pai. Tu és o motivo da nossa adoração, Deus. Rendemos graças a Ti nessa noite, Jesus. E declaramos, Deus, que Tu és o nosso Senhor, Pai. Não há outro Deus a ser adorado, Pai. Que o Senhor seja o primeiro em nossas vidas, Jesus. Ensina-nos, Deus, a Te adorar. Ensina-nos, Deus, Pai, a estar contigo, Pai. Em nome de Jesus. Querido, se você trouxe sua oferta, o seu dízimo, pode ficar à vontade para trazer aqui ao altar, amém? Senhor, nós abençoamos, Pai, essas ofertas. Abençoamos, Deus, esses dízimos, Deus. Pai, que o Senhor continue nos abençoando, Pai. Tu és o Deus da prata, o Deus do ouro, o Deus que dá, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Continue com a sua cabeça inclinada diante do Senhor. Ofereça-se totalmente a Ele. Foi o melhor que você pôde fazer em termos de cantar e adorar a Deus. Você quer dar o melhor seu para o Senhor? Quer pedir ao Senhor para abrir os seus ouvidos espirituais? Você está disposto, você está disposta a pedir ao Senhor para sondar o seu coração, para tocar, para te libertar e dizer: Deus, eu quero te obedecer, eu quero te amar, eu quero fazer a tua vontade, eu quero, Senhor, te servir com todo o meu ser. Eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Eu reconheço que Tu és o único digno de louvor e adoração. Vai adorando, vai proferindo palavras de adoração. Alguns estão com peso na cabeça, com dor de cabeça, com pressão. Não vem do Senhor, não é por causa do lugar, é porque muitas vezes o inimigo ele não dorme e ele traz ele coloca a sua pata muitas vezes sobre nós em forma de tristeza, de depressão, de opressão. Clame, glorifique, adore, foque agora a sua vida do Senhor. Nós somos cristocêntricos. O nosso centro não é o eu, o que eu penso, o que eu estou sentindo. O meu foco está em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, dê glórias ao Senhor. Abre o seu coração na presença do Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. O louvor liberta, o louvor liberta. Você que tem estado entre pensamentos e pensamentos, louve a Deus, deixe tudo de lado e louve ao Senhor. Oh, aleluia, o poderoso de Jacó está aqui. As amarras caem por terra. Os poderes demoníacos são subjugados quando nós focamos a nossa mente, o nosso coração no Todo-Poderoso. Oh, aleluia, Pai. Oh, Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Davi, Deus de Pedro, de Paulo. Meu Deus, nosso Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Rompa as barreiras, meu irmão. Tem algumas barreiras que só você rompendo, porque elas estão na sua mente, elas estão dentro de você, elas não estão fora, elas estão dentro de você. O inimigo tem mentido para você muitas vezes e colocado a culpa das circunstâncias. Não, posição firme no Senhor. Declare: eu sou um adorador. Nada me impede de adorar, nada me impede de me render ao Senhor nesta noite. Nada vai impedir a unção do Senhor na minha vida e nem neste lugar. Oh, Senhor Todo-Poderoso, obrigada, Pai. Obrigada, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, presente nas nossas tribulações. Aleluia, Pai. Te adoramos pelo privilégio de sermos
geração eleita, sacerdócio santo. Te agradecemos pela nossa identidade em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Te agradecemos, Pai. Oh, Deus, porque nós fomos resgatados do império das trevas, ainda que sintamos, Pai, as pressões deste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Aleluia, Pai. Nós fomos resgatados do império das trevas, pertencemos ao reino do Filho do seu amor. Oh, aleluia, Pai. Obrigada pelo preço que o Senhor pagou na cruz do Calvário. Jamais, Senhor, experimentaremos, oh Deus, todo o castigo, toda a dor que Jesus experimentou por nós. Oh Pai, obrigada por tão grande salvação. Obrigada, Pai, obrigada. Adore, glorifique. Ainda tem pessoas com a mente presa, ainda tem pessoas que não estão conseguindo adorar o Senhor, mas o Deus vivo está no meio de nós. Oh, aleluia! O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Abre o seu coração para adorar. Abre o seu coração para adorar. Oh, aleluia! Para agradecer. Seja grato, seja grato, seja grato. Às vezes as pessoas ficam sem saber o que falar para o Senhor. Quanto você tem para agradecer? E muitas vezes não agradecemos as pequeninas coisas. Oh Pai, oh Senhor, nos mínimos detalhes, Pai. Oh Deus, como Tu tens sido bom para conosco, como Tu és bom, Pai. Oh, aleluia, Pai. Que os nossos olhos sejam abertos, Pai. Que a Tua glória, Pai, inunde este lugar, Senhor. Ó Deus, e nós sabemos que a Tua glória não pode invadir um lugar que já está ocupado com qualquer outra coisa, Pai. Deus, nós queremos, Pai, ó Deus, limpar o nosso coração. Queremos, Pai, nos desvencilharmos de todo o peso, que tem nas mentes, nos assedia. E queremos declarar, Senhor, ó Deus, que nós Te amamos, Pai, que nós Te amamos estar aqui. Foi a nossa escolha, Pai, estar aqui para Te adorar. Aleluia, aleluia, Pai. Queremos honrar o Teu nome. Glória o Teu nome, Pai. Glória o Teu nome, Espírito Santo. Glória o Teu nome, Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia. Recebe, Senhor, a honra, a glória, a majestade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, Deus é bom e Ele está aqui conosco. Amém? O Senhor é maravilhoso, é tremendo podermos servir a um Deus tão bom, a um Deus tão maravilhoso. E alguém quer compartilhar algum testemunho nessa noite? Ou vocês querem deixar só para eu falar? Tem gente que balançou a cabeça. Cuidado que eu tô com a varinha afiada. Irmãos, foi muito bom estar ali com a minha família. E, na verdade, eu creio que não posso demorar muito de voltar ali. Sabe, a minha mãe já está numa idade avançada e eu quero estar um pouco mais com ela. Está sendo gravada, não vou falar que ela vai ouvir. Ela assiste todos os cultos. Nós temos vários outros membros dessa igreja, né? Antes de eu mandar para a Dinamene, ela já assistiu o culto. Ela deve estar, amanhã ela ouve a gente. Ela fica cobrando os cultos. Lá em Patiraguá, na Bahia, minha mãe também.
e várias outras pessoas. E uma das coisas que eu pude observar é como estão boas as gravações. Como estão boas as gravações. E como é bom a gente dar uma olhada, compartilhar. Não sei se vocês têm compartilhado as gravações dos cultos, mas você pode ir lá, rever um testemunho, uma palavra. É muito, muito bom. Queridos, eu tive algumas experiências ali. Talvez eu esteja compartilhando algumas delas no domingo. Eu pude visitar uma casa de recuperação, que nós fomos fundadoras ali, e tive a oportunidade de ministrar naquele lugar. Foi um privilégio estar ali, o CREAME. Se você entrar, CREAME, Centro de Reabilitação, você vai ver. Inclusive, eu nunca tinha visto. Está lá toda a história, falando sobre como foi a fundação em 1985. E aquela casa está muito bem estruturada, dentro da cidade, muitos jovens ali sendo recuperados, algo assim maravilhoso. Então, foi um tempo muito bom ali. Sempre é bom a gente voltar e olhar e ver como a ação de Deus é tremenda. Aquele que sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará sem dúvida com seus frutos. Amém? Irmãos, na segunda-feira, assim que nós chegamos aqui, eu mais uma vez descobri que o diabo não tira férias. Mas a coisa melhor é que o nosso Deus também não tira. Ele não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O tempo todo Deus está em ação. E o inimigo o tempo todo. Então, por que nós crentes podemos tirar férias? No sentido de tirar férias de ser crente, que eu estou dizendo. De deixar de fazer, de atuar. Não podemos. Precisamos estar sempre ativos. Então, hoje eu quero que você declare: a minha mente está ativa. Eu não sou um crente passivo. Amém? Quando nós fazíamos aquela oração de guerra, falando: Senhor, dá-me uma mente agressiva em oração. Eu não sei se foi a Marcela, há muitos anos atrás ela me perguntou: pastora, mas por que a gente fazia essa oração? Eu quero ter uma mente agressiva. Eu disse: olha aí o que a oração diz: agressiva em oração. Eu não posso ser uma pessoa passiva. E hoje, irmãos, eu quero falar um pouco sobre, vamos abrir as nossas Bíblias, sobre a questão da mente. Eu compartilhei com vocês, não sei quantos viram no grupo da igreja, o livro da Joyce Meyer, o audiobook, o audiolivro da Joyce Meyer. Gente, são fantásticos. Eu já ouvi um deles todinho. Nós temos o campo de batalha da mente. Nós temos eu e a minha boca grande. Os recursos que nós temos hoje em dia são fantásticos. Você pode ligar o seu celular enquanto você está trabalhando, fazer alguma coisa, e você pode estar escutando palavras maravilhosas e sermos realmente muito edificados. E é interessante, porque todas as coisas que eu recebi e compartilhei, o que eu vou falar para vocês hoje, não é nada novo. Eu compartilhei tudo no grupo da igreja, de segunda até hoje. Eu compartilhei primeiro uma mensagem falando sobre forças invisíveis. E ontem à tarde eu falei sobre isso aqui. Mas foi algo que me chamou tanto a atenção que eu quero reforçar com vocês. O que nos diz Efésios 6:12. Vocês se lembram? Vamos recordar. Eu sei que todos conhecem esse versículo, mas vamos recordar o que ele nos diz. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Traduzindo este versículo numa linguagem bem coloquial, a minha luta diária é contra forças invisíveis. Forças invisíveis. É fácil lutar contra algo que você não vê? Então diga, eu tenho olhos espirituais para ver. Irmãos, se o crente não tem olhos espirituais, ele não vai perceber a sua luta. Ele não consegue, ele não vai conseguir discernir as situações. Porque Deus nos deu a autoridade sobre as pessoas ou sobre as forças espirituais? Sobre as forças espirituais. Eu tenho autoridade sobre as forças espirituais, sobre os espíritos malignos. Eu tenho autoridade. Você pode dizer isso? Eu tenho autoridade sobre os espíritos malignos. Enfermidades, tristezas, depressões, todo o mal. Eu tenho autoridade. Só que essas forças são invisíveis. Você vê um espírito de medo? Você vê um espírito de enfermidade? Um espírito de crítica? De inveja? Mas ele faz mal. Ele te derruba. Ele acaba com a raça humana. E a recomendação do Senhor aqui, no livro de Efésios, é: a sua luta não é contra gente. Aonde é que as forças das trevas atuam? Através das pessoas. Muitas vezes, dependendo do ambiente, até os animais são afetados. Não é verdade? Muitas vezes, se o lugar está contaminado mesmo, até os animais são afetados por forças espirituais das trevas. Elas são invisíveis, são espíritos das trevas, que eles buscam pouso e o maior campo de batalha, né? O lugar que os espíritos acham para fazer a sua aterrissagem aqui na terra se chama a mente. É na sua mente, é na minha mente, é na mente das pessoas que o inimigo faz pouso. E faz pouso. E nós muitas vezes permitimos. Por quê? Porque são forças invisíveis. A gente não vê com os nossos olhos físicos. E muitas vezes, por ignorarmos alguns princípios básicos da palavra de Deus, nós permitimos que essas forças ocupem a nossa mente. Então, precisamos ser sábios. Ore mesmo e peça, Senhor, dá-me inteligência emocional, mas espiritual. Inteligência espiritual se chama discernimento do Espírito. E ciência, cultura, livros não vão lhe dar isto, só a palavra de Deus. Raciocínio humano, axiologia, não vão lhe dar isso, só a palavra de Deus. Então, queridos, eu compartilhei essa palavrinha, não sei quantos leram. Está escrito assim, forças invisíveis. Quantos leram essa mensagem que eu compartilhei no grupo da igreja? Eu tenho procurado ocupar o grupo da igreja para mensagens, algumas pessoas, mensagens que venham edificar vocês, quando vocês não estão aqui na igreja. Porque não é só o domingo. Eu tenho dó de quem só pode vir, ou só consegue vir no domingo na igreja. Porque vai ficando enfraquecido. Nós precisamos renovar nossa mente diariamente, na presença do Senhor. Então, queridos, é interessante que o autor daquela mensagem,
ele conta uma experiência. Um missionário lá nos Estados Unidos, ele estava fazendo a campanha evangelística e levou alguém com ele para o ajudar. E aquela pessoa virou-se e disse para ele: olha, pastor, eu tenho um problema sério, eu tenho que fazer regularmente o exame da minha urina, para saber, porque eu sou portador de diabetes, e todos os dias eu preciso saber o tanto de insulina que eu vou ingerir. E aquele pastor disse para aquele moço, para aquele senhor: enquanto você estiver comigo, você não vai ter problemas de deficiência nesta área de insulina. E foi, não sei quanto tempo, mais de 15 dias que ele acompanhou aquele pregador, e durante aquele período ele esqueceu do problema. Só que quando ele voltou, o que aconteceu? Aquele homem estava esperando os sintomas da diabetes se manifestarem. Quando ele voltou, 3 dias depois que ele estava na casa dele, voltaram todos os sintomas. A pergunta é: por que, enquanto ele estava junto com aquele pregador, ele não teve nada, mas depois voltou todos os sintomas? Entendimento, discernimento espiritual. O pregador, ele tinha discernimento e sabia usar a autoridade que ele tinha sobre os espíritos de enfermidade. E ele simplesmente usou o discernimento e a autoridade e amarrou aquele espírito. Só tem uma coisa: o portador da enfermidade, ele não cria, e ele ficava esperando se manifestar a enfermidade. Por isso o pregador não podia, ele foi em cima de quê? Dos espíritos, mas ele não podia ir em cima da vontade do portador da enfermidade. E a enfermidade voltou. Ou você compreende, ou nós passamos a compreender e buscar o discernimento em Cristo de cada situação, ou nós muitas vezes seremos derrotados pelas forças invisíveis. A nossa luta não é contra carne, pessoas, mas é contra principados e potestades. É contra forças invisíveis, e elas são terríveis. Olha, o diabo, ele é terrível, ele é artilhoso, ele inventa. Quando acaba, você sabe como é o ladrão, né? Ele procura uma brecha, mas ele nunca desiste. Se ele tem um alvo de roubar um local, ele vai ficar rondando. É assim que a Bíblia define. E nós muitas vezes achamos que nós podemos baixar a guarda. Mas cristão, para realmente se levantar e confessar, não é? Confessar: eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade. A autoridade que me foi dada, eu não vou negociar de maneira alguma. Porque muitas vezes nós podemos negociar a nossa autoridade. A outra coisa que eu compartilhei está em 2 Coríntios 4, também muito conhecido. 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, é um texto que nós conhecemos demais, né? Por que as pessoas não entendem o evangelho? Porque eles estão cegos.
o Deus desse século cegou, mas cegou. E a gente fala isso com a naturalidade. Mas será que é para nós falarmos isso com naturalidade, irmãos? Eu achei interessante, eu estou compartilhando o que eu compartilhei no texto. Ele diz o seguinte: nenhum homem, em sã consciência, vai descer uma rodovia que está cheia de avisos, perigo, né? Reduz a velocidade, olha, desvio. Ele vai descer a 160, ele vai descer cautelosamente, quando mandar parar, ele para. Agora, se vier um bêbado, ou se vier alguém que estiver drogado, isso tem acontecido tanto. Ele não vai respeitar a placa, ele não vai respeitar nada. Por quê? Porque o seu entendimento foi prejudicado, porque ele está fora de si, na verdade. E vai acontecer um acidente e ele vai capotar o carro e ele vai direto para o abismo. Por quê? Ele está vendo com os olhos físicos, mas ele está preso. Ele não está entendendo, ele olha e aquilo não lhe diz nada. E é o que tem acontecido hoje com a humanidade, não é verdade? Tem acontecido exatamente isso. As pessoas estão passando pela vida, está vendo as placas dizendo que o pecado, e nós estamos vendo tantas coisas, o Senhor falando acerca do pecado, o Senhor tem falado para nós, e nós muitas vezes sabemos que nós temos que agir de uma outra forma, e continuamos com a nossa mente sem renovar. E aí, vem os problemas, aí vem as dificuldades. Irmãos, ele conta a experiência do que aconteceu no caso do irmão dele, que tinha um problema sério. E ele se levantou, amarrou aquelas forças das trevas, aquele moço foi totalmente liberto. O Kenneth Hagin, num dos livros dele, ele conta a experiência de um homem que ele vivia numa situação assim, me parece que era o irmão dele também. Não sei se vocês se lembram, parece que é o livro do Nome de Jesus. E ele conta de um moço que ele vivia sempre caindo e no pecado e não conseguia. Até que um dia o Senhor mostrou, numa visão, no ombro dele, o tipo de espírito. Quem se lembra dessa experiência? Não lembra? Mostrou um espírito que fazia aquele homem beber, que fazia aquele homem andar erradamente. E o Kenneth Hagin, ao invés de falar com o seu irmão, ele passou a fazer a coisa certa. Temos autoridade sobre as pessoas? Temos? Não. Autoridade sobre as pessoas, quem tem e quem gosta de ter, se chama aquele espírito de Jezabel, que quer controlar tudo em todo lugar, mandar e tal. Temos a autoridade total sobre os espíritos malignos. E se nós entendermos isto, irmãos, isto é muito profundo. Se nós entendermos esta verdade, nós iremos usar a autoridade de uma maneira correta. E ao invés de batermos de frente com uma pessoa, com outra, nós vamos agir com amor, com cada um, com firmeza. Amor não se confunda com passividade. Amor é firmeza, amor é correção, amor é direcionar. E você vai amarrar as forças das trevas que estão sobre aquela pessoa. É tão interessante essa experiência, como faz muito tempo, eu não me lembro exatamente, mas me parece que é naquele livro, O Nome de Jesus, do Kenneth Hagin, e quando ele ora e repreende aquele espírito, naquele homem que está há tanto tempo sem conseguir sair daquela vida de bebedice e tal, e quando ele tem o discernimento, que ele exerce autoridade e ora de longe, ele chega lá, seu irmão está completamente liberto. Irmãos, essa cegueira espiritual que está sobre a humanidade pode ser arrancada, que está sobre os nossos, pode ser arrancada,
por pessoas que exercem a sua autoridade em Cristo Jesus. Essa venda pode ser retirada. Pode ser. Mas, irmãos, pode ser retirada por qualquer um? Você se lembra do que aconteceu com aqueles, os filhos de Seva, lá em Atos capítulo 19? Eles viram Paulo fazendo milagres, expulsando demônios. Eles falaram assim, se é só isso, eu vou fazer igual. Eu vou expulsar em nome de Jesus. E foram lá. E chegaram lá, bom, Paulo expulsava em nome de Jesus. Eu aprendi como é que expulsa. Me dá um caderninho. Eu não sei se você já foi em algum lugar e a pessoa assim, aí você ora pela pessoa e depois a pessoa faz a oração aí para eu repetir. Sabe? Em determinados casos, a pessoa está querendo aprender, não é? Mas tem horas que a pessoa quer algo mágico. Eu quero umas palavras que vão me libertar. A pessoa precisa, certo que as palavras, o nome de Jesus é poderoso, mas tem que saber como empregar. E eu também preciso saber, irmãos, como empregar o nome de Jesus. Irmãos, em uma das mensagens, né? Ele fala sobre a questão de exercer a autoridade. E o exemplo que ele dá é o seguinte. Imagina, você sai na rua, você vê aí o guarda de trânsito. Eu queria que você fosse na Índia, porque lá é que o negócio pega fogo mesmo. E lá tem um guarda de trânsito, né? E vem um carro de lá e para, e vem um caminhão e vem uma carreta e tal. Aí você olha lá e fala, puxa, é só isso? É só apitar e mandar? Aí você vai lá do jeito, você fala, não, se é só apitar e mandar, eu também, é tão fácil ser um guarda de trânsito. Aí você vai lá e começa, né, a dar ordens, e o pessoal vai olhar para você, principalmente eu mulher, se eu for lá com essa roupa, o povo, essa doida aí, agora querendo me parar. Mas digamos que eu seja esperta, e eu pegue uma roupa vista, eu posso até dar uma tapeada, né? Mas como eu não conheço exatamente os comandos, vai ter horas que a carreta vem e eu vou recuar e eu não vou saber dar os comandos. Queridos, não é qualquer um que pode exercer a autoridade. Você tem que ter patente. Para exercer a autoridade, você tem que estar registrado lá e você ser a autoridade. Porque o diabo sabe se você é ou não é a autoridade. O diabo sabe. Irmãos, é tão engraçado. Eu me lembro de uma vez, uma experiência, quando o irmão da Carla, o Áquila, ele era bem pequeno, bem jovem ainda, e ele um menino de Deus. E foi ele chegar no lugar para expulsar o demônio e o diabo. Já conheço esse daí, eu vou ter que sair mesmo. Tem que sair. Antes dele expulsar, o inimigo já falou, esse eu já conheço. Eu vou ter que sair. A tua presença, o que quer dizer para o inimigo? O diabo conhece ou não conhece? O diabo sabe. Irmãos, o diabo, ele vê espiritualmente, ele sabe. Porque dentro de nós, se o Espírito Santo está, a autoridade não são palavras. A autoridade é estar ligado, é ter patente, é ter identidade de filho de Deus. E filho de Deus, ele não vai, né? Como o guarda, né, de trânsito, ele não vai simplesmente lá de qualquer maneira, ele vai com todo o seu fardamento. E Deus deu um fardamento para mim e para você. Deus nos deu capacete da salvação, espada do Espírito, cinto da verdade, couraça da justiça, sandálias da paz. E aí eu vou na força do Senhor. E não tem capeta que resista. Principados e potestades têm que cair por terra. Irmãos, quando o diabo vê um servo de Deus, ele reconhece. Ele reconhece. E nós precisamos saber usar a autoridade. Você pode assumir a autoridade sobre a sua casa, sobre as pessoas na sua casa,
os espíritos que estão nas pessoas, sobre as pessoas no sentido. Teu filho está desviado. Teu marido está inclinado para caminhos errados. Fulano está assim. Seu amigo está assim. Vamos ficar indiferentes? Ou vamos assumir a nossa posição em Cristo Jesus? Vamos assumir. A igreja foi chamada para ser coluna e baluarte da verdade. Então, irmãos, para eu ser autoridade, eu preciso colocar um alicerce forte. Vamos ler aí 2 Timóteo 2,15. Quem sabe de cor pode ir repetindo aí. É um dos versículos que a gente precisa decorar. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade. Temos lido a Bíblia, ou temos brincado, temos tirado férias, brincado de crente. Temos lido. Ô glória! Uma igreja que está na força do Senhor. Precisamos ser esta igreja, irmãos. Esta igreja que rompe, esta igreja que vai à frente. Irmãos, nós não podemos de maneira alguma, nós não podemos vacilar, irmãos. O inimigo, ele só vai aonde a gente deixa. E uma das grandes fortalezas, eu quero falar hoje com vocês sobre uma das grandes fortalezas que o inimigo tem colocado nas mentes dos cristãos. E por isto, ele tem neutralizado, ele tem deixado a igreja passiva hoje. Se chama a passividade. Infelizmente, a passividade. Tem muitas coisas, irmãos, que nos tiram do foco. Como nós dissemos, né? Como a palavra de Deus diz, a nossa mente, assim como o homem pensa, assim ele é. Se o homem tem uma mente crítica, ele já tem ali uma jurisdição do inimigo. Ou seja, um lugar, um pontinho, ele é do Senhor, mas um espírito crítico na vida de alguém, ele já dá uma base para o inimigo atuar. E lá no livro da Joyce Meyer, esse que eu pedi para vocês estarem ouvindo, e me chamou a atenção, eu contei esse exemplo dela ontem aqui, ela conta uma experiência tremenda. Ela diz, mais ou menos, quando ela já está em 4 horas do livro, ela conta essa experiência. Ela fala sobre a questão da crítica na vida, que nós muitas vezes, como cristãos, nós permitimos que isso continue na nossa vida. E ela conta da sua experiência quando ela ficou grávida do 3º filho. E ela começou a passar muito mal, sentir dores, e não tinha ânimo para nada. E ela, de repente, uma pastora, uma serva de Deus, ela pergunta, Deus, mas por quê? E ela vai diante do Senhor, reclamando, reivindicando a cura e pedindo, Senhor, eu preciso da tua cura. E pergunta o Senhor o que está de errado na vida dela. Graças a Deus ela perguntou. O Espírito Santo soprou no ouvido dela, fez ela lembrar uma imagem mental. Um dia, quando ela e uma outra colega, criticando alguém, porque estava grávida, estava mole, desanimada, não tinha, e ela dizia assim, gravidez não é doença, você está dando desculpa, e criticando aquela mulher. E naquela hora, o Senhor mostrou para ela, que na cabecinha dela, tinha uma fortaleza satânica chamada crítica. E por causa disso, o inimigo achou uma base, e trouxe para ela um espírito de enfermidade, e ela estava passando mal. Naquela hora, ela conta, eu me arrependi. Ela falou, foi rápido para eu me arrepender. E eu fui lá e, Senhor, tem misericórdia, me perdoa. E pediu perdão e se arrependeu. E aí, ela colocou o quê? Ela se limpou daquela jurisdição
né, daquele lugarzinho que tinha na sua mente para o inimigo. E o Senhor lhe deu uma gravidez até o fim, ótima, maravilhosa. Irmãos, quantas coisas nós vamos abrigando como crentes em nossa mente. A Bíblia fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas de tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isso está falando para mim, para você. Muitas coisas o inimigo não pode mais nos cegar, não é? A ponto de nós não vermos a nossa salvação em Cristo Jesus, mas pode nos cegar, nos dando uma mente suja, contaminada por algumas coisas, por pecados. E eu quero falar um pouco sobre a questão da passividade. Oséias 4:8 nos fala, este versículo diz assim: o meu povo perece por falta de entendimento. É 4:6. Ou é 8, eu acho que eu... Eu falei Oséias, eu abri Amós. Irmão, não adianta a gente pegar o endereço errado, tem que ser no lugar certo. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Irmãos, aqui está falando para sacerdotes, porque você perdeu o entendimento do que era a minha vontade. E hoje em dia, irmãos, uma das áreas que o inimigo está levando muitos de nós a pecarmos é a passividade. E a Joyce Meyer, ela conta que uma experiência dela no seu relacionamento, quando ela se casou, ela era bastante ativa e o marido bastante passivo. E os conflitos eram demais. E ela falava para o marido: você está a 16 quilômetros do Senhor. E ele falava para ela: e você só vive atropelando Deus. Você está sempre na frente. E ela sempre querendo fazer as coisas. E ela conta: eu tinha um espírito rebelde, eu queria fazer. E ele só sabia jogar golfe. Ele era muito bom em algumas coisas no trabalho dele, jogar golfe, fazer isso, fazer aquilo. Mas dentro de casa, quando eu falava com ele para pregar um quadro na parede, ou fazer uma outra coisa que era responsabilidade, a passividade encostava. E isso, ela conta, isso poderia nos tornado mais um casal separado. Mas ele também tinha muita dificuldade na leitura da palavra e na oração. E em outras coisas, em ir para a igreja, em fazer algumas coisas, ele não tinha dificuldades. Mas tinha algumas coisas que ele tinha muita dificuldade. Mas primeiro, foi muito interessante, quando Deus trabalha no coração dela, e ela reconhece aquela fortaleza na mente dela, de que ela tinha que passar à frente, ela tinha que fazer tudo. Ela reconhece a rebeldia, aquilo era uma rebeldia na vida dela. E ele vai diante do Senhor, e o Senhor mostra para ele que atrás de cada atitude de passividade tem um espírito demoníaco. Atrás de cada passividade. Muitas vezes, a pessoa não gosta de ser mandado a alguns traumas, e aí ele se coloca diante de Deus, né? Se abre para o Espírito Santo, dizendo: Deus, eu quero mudar. Irmãos, é uma coisa muito interessante. O que é a passividade? É a ausência de sentimentos. A pessoa é passiva. Tanto faz
se o rio desce correnteza abaixo ou se a correnteza volta. Para mim, tanto faz. Por que você quer que faz isso? Para mim, não importa. Não tem valor. E aí, irmãos, a passividade entra na vida do crente. E hoje, em nossas igrejas, a questão da leitura da Bíblia, da oração. Eu não leio, não consigo ler a Bíblia. Eu não consigo orar. Eu não consigo vir numa vigília. Eu não consigo fazer isto. Claro que você não consegue. O maior exemplo, irmãos, é quando uma pessoa começa a fazer uma academia. Depois que ela ficou 10 anos sem fazer nenhum exercício. Vai para a academia. Começa a fazer exercício. O primeiro dia você volta detonado. No outro dia é tanta dor que você não quer voltar. Não é? Tem muita gente aqui. Você não quer voltar. Por quê? Porque os seus músculos se acostumaram a quê? A ficar relaxado, descansado. É muito melhor ficar descansado, relaxado, do que os seus músculos ativos. Só tem uma coisa, que quando uma pessoa, ela começa a se exercitar, ela quer se exercitar cada vez mais. Mas para voltar a se exercitar, meu Deus, como é difícil. Uma pessoa que não é acostumada a acordar cedo. E depois ele faz o voto de vir aqui acordar cedo. Os que vêm aqui sabem a batalha que é. Mas, irmãos, o que acontece? O mesmo acontece na nossa vida espiritual. Quando uma pessoa, a sua mente, não foi transformada pela palavra de Deus. Lembre-se do que diz Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O plano de Deus é que a minha mente seja renovada a cada dia. Eu não posso continuar do jeito que eu sou. Tem muita coisa que ainda precisa ser mudada na minha vida. E na sua também. Nós somos transformados de fé em fé e de glória em glória. E para isto, você não pode parar. Você não pode ficar aí. Se Deus me der vontade de eu ler a Bíblia, eu vou ler. Se Deus me levar para o culto, eu vou. Se Deus me levar para orar, se eu tiver vontade de ir para a vigília, eu vou. Se eu tiver vontade de falar de Jesus para alguém, eu vou falar. É assim? É? Nós nunca seremos crentes ativos, irmãos. Se nós não tomarmos uma atitude. Irmãos, e o que é tomar uma atitude? É eu compreender o que eu devo ser em Cristo Jesus. Se eu não compreender, se a minha mente não é transformada, a uma mente transformada se seguem atitudes novas. E um crente não pode continuar sendo o que era ontem. Ninguém aqui. E nós temos que nos esforçarmos, irmãos. A Bíblia diz que o reino de Deus era tomado por esforço. E os que se esforçam serão os que herdarão o reino dos céus. Muitos irmãos que têm vindo. Muitos que dizem, Senhor, Senhor. A Bíblia diz que não herdarão. Por quê? Porque ficaram. É se Deus quiser. Passivo. Se Deus quiser, eu vou ser curado. Fico coxo lá 40 anos. E pela misericórdia de Deus ainda se levantou. Ele poderia ter sido curado antes. E às vezes a gente fica anos e anos numa inatividade. Ai, Deus tem isso. Será que Deus tem? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam é tremendo. Você já pensou em tomar posse do que Deus tem preparado para você? Será que nós temos acordado para a herança que o Senhor tem para nós?
Irmãos, como nós precisamos orar. Como é triste. Irmãos, por um lado, você como pastor da igreja chegar e ter tão pouca gente na igreja. E para Jesus, irmãos, que deu o seu sangue, que deu a sua vida. Agora o que o povo está esperando? Não é verdade? Meu Deus, misericórdia. Que nós não venhamos a nos abater, mas que nós venhamos a transformar nossa mente. Irmãos, a Joyce Meyer, ela conta como foi a luta, que é a minha luta, a sua luta. Quando o seu marido, ele tomou uma posição, ele reconheceu que aquela passividade era uma obra do inimigo, ela reconheceu o seu pecado e ele reconheceu o seu. E o que ele faz? Primeira coisa, ele estabelece metas. Eu vou me acordar todos os dias, 5 horas da manhã, para orar, 1 hora antes de ir para o meu serviço. Mas só decidir não vale. Tem que ter atitude. E aí todos os dias ele acordava mais cedo. Acordava cedo e levantava super disposto. Não. O diabo não brinca. E ele acordava e às vezes ele não via nada e ele ia ler a Bíblia e não entendia nada, que ele não tinha prática de ler a Bíblia, e lia a Bíblia e não entendia nada, e dava sono e ele dormia. Mas ele dizia, ele se manteve no propósito. Por quê? Porque ele sabia que o que importa é o que a palavra de Deus diz. Eu tenho que me revestir da palavra. Eu tenho que tomar o escudo da fé. E é através da leitura, é através da palavra, é através da oração. E aí, mas a cada dia ele ia progredindo. Assim como os exercícios físicos que nós fazemos cada dia. Eu comecei outra vez a fazer academia, já tenho acho que uns 6 meses ou mais. E cada dia você vai, no começo está todos os nervos encurtados. Daqui a pouco primeiro você está com 1 quilo, daqui a pouco você já está em 2, depois você já está em 3. Eu não sei, daqui um dia eu vou estar levantando uma barra, né? Mas é assim, mas não é de uma hora para outra, é? Agora você quer ser um super crente de uma hora para outra? Não. Mas se eu perseverar e eu vencer esse engano do diabo que se chama passividade na minha vida, irmãos, o reino vai ganhar. E em nome de Jesus, o reino de Deus vai ganhar. Irmãos, os nossos pensamentos, irmãos, não podem ser passivos. Os nossos pensamentos, sabe, eles são palavras que só você e Deus lê, mas que afeta totalmente a sua vida. Eu tenho que renovar os meus pensamentos. E eu tenho que fazer uma guerra quando os meus pensamentos me disserem, você toma uma atitude de fazer a vontade de Deus, né? Eu vou ao culto toda quarta-feira, eu vou na vigília, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí vem aquele pensamento de desânimo. E o que você faz? Você fala assim, sai de mim. Eu já fiz uma decisão e eu vou ser fiel ao meu Deus. Eu vou romper. Irmãos, é uma hora quando nós precisamos clamar ao Senhor. E eu convido vocês a clamar por esta igreja. Por nós que estamos aqui e por dezenas que poderiam estar aqui e não estão. Pelos nossos familiares. Será que nós vamos exercer essa autoridade em Cristo Jesus? Para a autoridade não sobre as pessoas, mas sobre os espíritos que estão querendo deixar a igreja totalmente passiva nos dias de hoje? Quantos de vocês hoje estão aqui e foram bombardeados neste dia, mas estão aqui? Foram bombardeados, mas agora a palavra de Deus está limpando vocês dessa passividade, da incredulidade, está dizendo para vocês que vocês têm as armas certas, que renovando o seu pensar, vocês podem ser transformados e podemos juntos experimentar a boa, a santa e agradável vontade de Deus. E podemos ser igreja de Deus na face da terra. Irmãos, o inimigo, ele não pode ofuscar a glória de Deus. Contudo, ele pode
cegar, ele pode colocar uma venda no meu e no seu entendimento. Essa venda se chama o pecado. A passividade é um pecado, a crítica é um pecado, a desonra é um pecado, a rebeldia é um pecado. E não são aqueles pecados, né? Prostituição e tal. São aqueles pecados dissimulados e que nós precisamos identificar, porque estes pecados, como está escrito lá em Isaías 59, né? 58, a minha mão não está encolhida, o meu ouvido não está surdo, mas os vossos pecados fazem separação. Então, o pecado me faz tímido, covarde. Eu não sei se eu devo fazer. Irmãos, quantas vezes relacionamentos são destruídos, não porque a pessoa fez alguma coisa. Porque, você conhece aquele caso, né? De perguntaram para a esposa, por que você divorciou? Ele nunca disse que me ama. E o marido falou, eu já disse. O dia que eu casei, 30 anos lá atrás, eu não disse que lhe amava, mulher? Irmãos, eu lhe disse que eu me amava, minha palavra está valendo. Irmãos, cada dia palavras alimentam. Não é, muitos relacionamentos não permanecem, não é pelo que você fez, é pelo que você deixou de fazer. Você sabe que aquilo que você deixa de fazer, a Bíblia diz que o homem que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca, está pecando. Hoje, nós como igreja temos pecado muito, muitas vezes não é pelo pecado que cometemos, mas é por aquilo pelo bem que deveríamos fazer e deixamos de fazer. Todo homem a quem Deus deu dons, está escrito lá, deu 1, deu 2, deu 5, né, talentos, e deixa de ser ativo. Deus, eu achei que o Senhor ia ser muito exigente, eu guardei o que o Senhor tinha. Quando uma pessoa guarda os talentos, isso se chama passividade, e atrás disso tem um espírito demoníaco, porque Deus chamou a cada um para ser ativo. Deus não chamou ninguém na igreja para ser aleijado, para alisar bancos. Deus chamou a cada um com um propósito. E cada um encontre a sua função. E procure fazer isso, porque o seu Senhor é o Senhor. Eu não vou cobrar de você. No último dia, quem vai perguntar, o que foi que eu coloquei nas suas mãos? Vai ser o Senhor. E uma coisa que eu tenho pedido ao Senhor é uma igreja onde as pessoas sirvam a Ele, porque estão entendendo que estão servindo a um Deus vivo e a um verdadeiro. Eu não quero ninguém, nem ali na porta, nem no ministério infantil, nem aqui no altar, porque estamos precisando. Não estamos precisando de nada nem de ninguém, porque Deus está precisando de adoradores, de pessoas que reconheçam que Ele é o Senhor. O preço nós jamais experimentaremos da nossa salvação. É um privilégio servir a este Deus. Ser pastora não é fácil, mas é um privilégio. Ser membro de uma igreja não é fácil. Você tem que renunciar ao seu eu, mas é um privilégio. Estamos no caminho dos céus. Estamos aqui para sermos adoradores do Pai. O que eu faço é para o Senhor. Ninguém me deve nada, nem eu devo nada a ninguém, porque o Senhor já pagou a conta na cruz. Agora, ao meu Senhor eu devo honra, eu devo respeito, eu devo submissão. Eu estou aqui para servi-lo. Eu espero que nesta noite o Espírito Santo tenha tocado na sua vida. Eu quero que você incline a sua cabeça e você ore. E você veja o que precisa ser consertado na sua vida. Porque se houver qualquer espírito das trevas, saiba que você colocando a roupagem certa, você tem autoridade. Nós precisamos como igreja ter autoridade, exercer a nossa autoridade. E quando entrar alguém aqui com enfermidade, com problemas, que nós possamos ter a autoridade mesmo e exercê-la e repreender todo o mal. Sobre os nossos familiares, na sua casa, ninguém vai ficar sem ser salvo. Essas pessoas que estão debaixo de
ação de espírito das trevas, de vícios, nós temos autoridade. Nós precisamos exercer a autoridade, mas por causa da nossa passividade, muitos dos nossos têm ido a passos largos para o inferno. Mas em nome de Jesus, nesta noite, nós nos arrependemos, nós nos inclinamos diante do Senhor. Senhor, nós oramos para que a nossa mente seja renovada. Senhor, nós queremos, Pai, deixar de lado a inatividade. Senhor, nós estamos aqui para te servir. Nós estamos aqui te pedindo perdão como igreja, Pai. Queremos te pedir a tua misericórdia sobre nós. Compreendemos, Senhor, que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Rei é aquele que reina, sacerdote é aquele que se levanta em favor de um povo. Senhor, como igreja, o Senhor nos fez sacerdotes. Senhor, e nós estamos aqui para liberar cura, ó Deus, para liberar palavras de bênçãos. Estamos aqui, Pai, contra toda a força das trevas. Estamos aqui para determinar que o inimigo não vai mais nos prender, nem prender os nossos, que os espíritos das drogas, das trevas, da incredulidade, os espíritos que têm distorcido a vontade, que têm levado as pessoas a não quererem fazer nada, a não querer orar, a não querer buscar o Senhor, a não querer vir para a igreja, que esses espíritos sejam amarrados, que toda a força de Satanás contra as nossas vidas, contra esta igreja, contra os nossos lares, nesse instante, sejam por terra, em nome de Jesus. Nós proclamamos a vitória do sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Nos levantamos nesta noite contra toda opressão do inimigo sobre as nossas vidas, no poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus. Coloque-se de pé, se você tem fé, para assumir uma posição diante do Senhor e dizer: Deus, o que houver em mim que estiver impedido, ó Deus, que esta autoridade seja exercida. Mostra, Senhor, mostra, porque o Senhor me chamou para eu ser cabeça e não cauda. O Senhor me chamou para eu estar à frente. O Senhor me chamou para eu proclamar as boas novas do Evangelho. O Senhor me chamou para eu te servir, para eu ser um adorador. Ó Deus, e eu quero, Pai, estar na tua presença. Podes contar comigo, Pai. Podes contar comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. E nesse instante eu quero chamar aqui à frente, eu quero orar. Aqueles que querem deixar de lado a passividade, aqueles que querem tomar uma posição firme com o Senhor, aqueles que querem se submeter totalmente ao Senhor, aqueles que querem se levantar nos seus lares, não contra as pessoas, mas para orar, orando também por esta nação, e se levantam como sacerdotes e declarando que os poderes das trevas vão ter que cessar, vão ter que cessar. Há poder no sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Eu vou descer e nós vamos estar orando, e eu vou orar por uns e outros vão. Eu quero que os intercessores me ajudem. Vamos orar e ungir, e você vai tomar uma posição. E lembre-se que uma posição é seguida de uma ação. É necessário que se faça isso.
tua glória pra mim. E quando vi tua glória se for, restaura tua honra em nós, Senhor, restaura tua luz em nós, o simples brilho de te amar, restaura que o céu retorne seu lugar aqui, que a nuvem de glória encha a casa. Irmãos, vamos encerrar glorificando o nome do Senhor. E vamos orar também agora pela igreja, clamando a misericórdia do Senhor. Irmãos, são dias tão difíceis que nós estamos vivendo e que precisava de uma igreja unida, uma igreja voltada para o Senhor. Vamos nos colocar na brecha pedindo misericórdia ao Senhor por esta igreja. Oh Pai, oh Senhor, nós colocamos a vida de cada um nas tuas mãos. Senhor, nós colocamos cada família. Nós te pedimos perdão, Senhor, por aqueles que não têm estado atentos. Oh Deus, nós pedimos a tua misericórdia por aqueles que têm sido atingidos, Pai, por aqueles que estão enfermos neste dia. Nós pedimos perdão, ó Deus, por aqueles, Pai, que se entristeceram. Pedimos a tua misericórdia, pedimos a tua graça. Deus, em nome de Jesus, Senhor, aqui está, ó Deus, uma parte do teu corpo aqui na face da terra, Pai. E nós, Senhor, ó Deus, nós zelamos pela vida de cada um, ó Deus, e como irmãos e como pastora neste lugar, nós nos colocamos na brecha nesta noite, ó Deus, clamando a tua misericórdia, clamando a tua graça, porque Deus, aquilo que o Senhor tem para nós realizarmos nesta terra, através de nós, através dessa comunidade, o Senhor não vai dar para outro, ó Deus. E nós, Senhor, temos a responsabilidade, ó Deus, de transferir a tua glória para este mundo. Deus, como este mundo precisa do Senhor, ó Deus, tem misericórdia, não nos deixa desatentos, perdoa pela passividade nesta igreja. E nós oramos, Pai, para que todo o domínio das trevas, toda a opressão do inimigo caia por terra, e que o Senhor levante este povo na força do Senhor. Levanta guerreiros poderosos, Pai, para a glória do Senhor. Declaramos a tua vitória sobre cada lar, declaramos a tua vitória sobre cada vida, declaramos, Pai, a tua vitória sobre as nossas vidas. E nós declaramos, Pai, que nós não temos uma mente passiva, que nós nos ligamos ao trono da glória, que nós viveremos para te adorar, Senhor, ó Deus, o teu sacrifício há de valer a pena. Um dia, Senhor, quando chegarmos diante do Senhor, ó Deus, nós queremos que tu tenhas o prazer de olhar para nós e dizer: valeu a pena o meu sacrifício, valeu a pena, vocês fizeram valer a pena. Deus, acha, Senhor, em nós um coração de adorador. Senhor, nós te adoramos, nós te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui na tua presença, Pai. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Nós te adoramos em nome de Jesus.
Amém. Amém, irmãos? Louvado seja o nome. pra tua glória em mim crescer. Glória a Deus.